Queiroz Nogueira, ou Lucas Queiroz II. Aqui quem fala sou eu, o dito cujo que vos fala, Lucas Queiroz II. Muitos amigos meus me pediram para fazer esse vídeo, acho que uns 4. Como vencer a preguiça? A preguiça é uma das virtudes, um dos vícios mais difíceis de serem vencidos, se não o mais difícil. Devemos entender que junto da preguiça está o desânimo. A preguiça espiritual sempre está de mãos dadas com a tibieza espiritual. Primeiramente, vamos entender o que é tibieza. A tibieza é um estado de frouxidão em que a alma, ela, digamos assim, se afasta dos pecados mortais, mas não luta contra os pecados veniais. Ou seja, ela é tíbia, ou seja, morna. Tebetas, em latim, significa morno. Jesus Cristo, no segundo capítulo do Apocalipse, vai dizer, acho que para a igreja de Filadélfia, eu não sei, como você não é nem quente, nem frio, quem dera você fosse quente ou frio, mas como não é nenhum, nem outro, mas como é sendo morno, eu quero vomitar você. Por quê? A água morna, ela antigamente era usada para fazer era um procedimento médico que fazia a pessoa vomitar. Ou seja, a tibieza é para Jesus Cristo mais deplorável que o estado de frieza dos pagãos. Porque a tibieza dá vontade de Jesus Cristo vomitar a alma para fora dele. Imagina só. Por que isso? Porque uma série com, digamos assim, uma vida cheia de pecados veniais. O cara não cresce, só vai se aprofundando cada vez mais nesses pecados veniais. É como uma coroa de espinhos para Jesus Cristo. Cada espinho ele é bem pequenininho, mas uma coroa dessas que dá várias voltas na sua cabeça vai se tornar um dos seus maiores suplícios na sua paixão. Então, o preguiçoso espiritual, o, o cara que está desanimado, o cara que é tíbio, ele é como uma coroa de espinhos para Jesus Cristo. Se pensa que Jesus Cristo vai querer ter uma coroa de espinhos na cabeça dele, bem, ele pode até aceitar isso para a salvação das almas, mas ele ia tirar isso assim que ressuscitasse, né, cara? Então, se você, coroa de espinhos, não ressuscitou com Jesus Cristo, não espere você, ó tibieza, também ressuscitar com ele. Então, como a gente vence essa preguiça espiritual? Devemos entender que toda preguiça, todo desânimo, ele resulta de certa decepção. Ou seja, faça um exame de consciência assim que eu falar isso para você. Nunca aconteceu com você, sei lá, pegar um livro para estudar, aí na metade você pensa, caraca, eu não sabia que ia ser tão difícil assim. Pode até não ser com essas palavras, mas com esse espírito. Aí você só larga a mão. Eu não sabia que ia ser tão difícil assim, eu vou largar a mão, vou desistir. Ou quando, sei lá, você está rezando o rosário pela primeira vez. Aí você está lá no segundo mistério doloroso. Oi, meu Deus do céu, eu não sabia que ia ser tão chato assim. Ou seja, sempre procede de uma decepção. E se a gente não vence essa decepção, ela vai crescendo, crescendo até se tornar preguiça. Porque uma decepção atrás da outra gera, como por assim dizer, um trauma na alma. E esse trauma, no caso, o trauma do esforço, é a preguiça. A preguiça é justamente isso, a tristeza na prática do esforço. Então, como a gente vence a preguiça? Primeiramente, tendo humildade. Não era para ser tão fácil quanto eu imaginava. Não era. Quem falou? Quem disse que ser santo é fácil? Ser santo não é só rezar o tercinho, não é só ver vídeo do Padre Paulo Ricardo. Não, não é só isso. Quem disse? Ser santo é amar com todo o seu coração a ponto de você querer entregar sua vida para não incorrer no pecado do ódio. Isso que é ser santo. Então, quando a gente percebe, ao mesmo tempo, digamos assim, com a sua dificuldade, com os meios que são precisos, a gente, ao mesmo tempo que percebe isso, também percebemos o valor, a perfeição da santidade, nós juntamos as duas coisas, ao ponto de dizer, eu quero passar essa dificuldade, eu quero passar, eu quero sofrer isso, contanto que eu consiga atingir essa perfeição. É como se fosse um remédio azedo. De um lado tem aquele azedume do remédio, aquele negócio amargo, odioso, que dá vontade de vomitar, e do outro lado tem a saúde. Se você, digamos assim, se abate mais com a amargura do remédio
do que você ama a saúde, você vai viver na doença, né? Mas quando você se prepara para a amargura do remédio, mas considerando a saúde que você vai obter dele, você podia tomar até 1000 remédios amargos, destruir a sua língua, mas você vai tomá-los porque você quer ser saudável. Assim também, a preguiça espiritual, ela tem que ser vencida considerando essas duas coisas. O, as exigências, os requerimentos, o quanto que a santidade vai exigir de mim, ao mesmo tempo, o seu valor, a sua perfeição, o quanto eu preciso praticá-la. Porque se eu não considero o dever da santidade, o quanto eu preciso praticá-la, o quanto é meu dever como criatura de Deus procurar a santidade para agradá-lo, às vezes eu vou pensar que a santidade é até um negócio opcional, tá aí para quem quer. Não, eu tenho que considerar a minha obrigação de proceder na perfeição, o valor da santidade e o que ela exige de mim. Se eu me preparo para essas três coisas, na hora da provação, na hora do desânimo, eu vou conseguir vencer, eu vou conseguir passar por cima. Porque eu vou dizer a mim mesmo, mas eu já esperava por essa. Eu não vou ser pego de surpresa. Eu vigiei e agora eu vou orar. Eu vou passar por cima. Mas, às vezes, a sua preguiça espiritual não vem da decepção. Ela vem do espírito do mundo. Porque se a decepção ela veio de um orgulho, de uma pequena soberba, de pensar que as coisas deveriam ser mais fáceis do que de fato são, às vezes ela vem do espírito do mundo. O que significa? Ou seja, ela vem de fora. Ela vem da curiosidade dos olhos. Por quê? Isso eu notei no meu discernimento espiritual. Aqui o meu exame espiritual está aqui para quem quiser ler. Talvez eu até coloque na descrição para o pessoal ver como que deve ser analisar o exame de consciência. E eu notei aqui que um dos motivos para minha preguiça espiritual é que eu estou muito ligado nas coisas do mundo. Eu estou assistindo muita série, eu estou usando muito o Facebook, eu estou usando muito o YouTube, eu estou usando muito, sei lá, o TikTok. Eu não uso, graças a Deus, mas talvez você use. E quando esse hiperestímulo do mundo, ele sufoca a alegria espiritual, que é um negócio simples. A alegria espiritual é uma luz simples na alma. Então, se você, digamos assim, sufoca essa luz simples da alma com os piscas-piscas, os neons da vida do mundo, você não vai mais enxergar essa luz, você vai ter preguiça, você não vai querer mais fazer isso. Ou seja, para que eu vou também rezar o texto, negócio chato, negócio que demanda muito de mim, não sei o que, sendo que eu podia estar assistindo The Office, podia estar assistindo Friends, eu poderia estar vendo videozinho no TikTok. Isso não tem só uma razão espiritual, é uma razão biológica. Porque esses hiperestímulos dos aplicativos, das redes sociais, eles hipertrofiam a nossa dopamina. A dopamina não é só o hormôniozinho da alegria. Não, não é isso. A dopamina é um hormônio que te dá o estímulo para fazer as coisas. Os depressivos não ficam só chorando, eles ficam jogados na cama sem ter estímulo para levantar. Por quê? Porque eles carecem de dopamina. Então, quando o seu cérebro é bombardeado de dopamina naquelas 5 horas que você passa no TikTok, no Facebook, no YouTube, assistindo, sei lá, porcaria, coisas inúteis, para ele evitar se morrer de overdose, porque dá para morrer de overdose de dopamina. As drogas matam assim. Para ele evitar essa overdose, nas outras atividades menores, assim, do dia, tipo, que demora meia hora, 15 minutos, ele vai diminuir o processo, a produção de dopamina. E assim vai se tornar cada vez mais um negócio chato, deprimente, tedioso. É daí que surge biologicamente o tédio. Quando você hipertrofia a sua produção de dopamina. Então, além desse motivo espiritual, de que a luz interior é um negócio simples, que eu tenho que guardar ela longe do mundo, que é inclusive o motivo porque os religiosos eles se prendem, digamos assim, nos conventos para não terem acesso ao mundo, tem essa razão biológica. Minha dopamina pode estar destroçada. Eu tenho amigos que passam 8 horas por dia no TikTok e quando eles vão rezar, eles não conseguem. Eles não conseguem. Por que será, né? Por quê?
Porque você sente tédio, você não quer estar lá, você quer estar no único hiperestímulo que consegue te levantar, que é o TikTok. Ou quando não é isso, é a pornografia. Ou quando não é isso, é assistir série. Então tente ir para o deserto. Jesus Cristo, para fazer, digamos assim, não penitência, mas, sabe, a mortificação interior dele, ele teve que ir para o deserto, passar 40 dias lá. Espiritualmente, misticamente, como os padres vão interpretar, ir para o deserto é fugir do mundo. Então, já que Jesus Cristo passou 40 dias no deserto, neste resto desses 40 dias da quaresma, também vamos fazer o nosso deserto interior. Vamos sair das redes sociais, vamos sair do YouTube, vamos sair do TikTok. Você, olha só, uma coisa que eu senti em mim, você vai sofrer de abstinência. Você faz. A abstinência não é aquele negócio, você ficar tremendo, eu preciso, eu quero, eu tenho que fazer. Não. Abstinência é você não tem mais o estímulo para fazer as coisas como você tinha quando fazia aquilo. Eu notei isso em mim que quando eu não estava com o celular assistindo shorts do YouTube ou assistindo The Office, eu me jogava na rede e eu não sabia o que fazer. E ainda que tipo minha mãe falasse, Lucas, vai fazer isso, eu não tinha vontade. Porque a dopamina esgotou. A fonte de dopamina foi tirada. E aí que eu fiquei jogado. A única forma de me acordar então foi ter que passar o dia todo então no TikTok. Não, no YouTube Shorts, assistindo vídeo, assistindo filme, para então eu poder me acordar para os outros dias. E até às vezes eu caio, digamos assim, no YouTube de novo, no TikTok, ou no, sei lá, assistir Bob Esponja, The Office. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo. Então tem que ser, às vezes para algumas pessoas tem que ser um negócio gradual. E aos poucos. Porque senão elas acabam assim. Mas vocês têm que entender que essa abstinência é uma adaptação do indivíduo. Ele tem que passar por esse processo de abstinência por algumas semanas até que ele se acostume com uma vida normal. Porque não é normal você gastar 2 horas por dia no TikTok. Não é natural, não é saudável. Olha só, a única forma saudável de a gente dedicar o nosso tempo é quando a gente faz tudo por amor a Deus. E não é amor a Deus gastar 3 horas por dia no TikTok. Se toca, cara, se liga. Você está destruindo a sua vida espiritual. E não é só sua vida espiritual, cara. É sua vida com seus familiares. É sua vida com os estudos. Entende? Então, tente cortar esses hiperestímulos de dopamina e trocar por algo que é verdadeiramente saudável. Vai fazer academia, vai ler alguma obra que presta, entende? Então, se você não corta esses hiperestímulos, você não vai conseguir rezar direito. Então, só resumindo, para você vencer o vício da preguiça espiritual, você deve meditar constantemente no valor e na demanda da santidade. Porque se a gente junta essas duas coisas, a própria demanda já tem o seu valor e você vai querer passar aquela dificuldade, porque ela vai se tornar uma vitória para você. E quem não quer ser vitorioso, né? Depois, saindo do mundo, primeiramente para conservar a luz espiritual da fé, a luz espiritual da esperança, a luz espiritual da caridade, que é um negócio simples, que você deve analisar não com muitas razões, não com vários estímulos, sentimentos, não, mas parando, pensando, se acalmando na paz. Elias, quando ele subiu ao monte, ele estava esperando o sinal de Deus. Veio o terremoto, veio uma ventania forte, mas ele viu, lá não estava Deus. Mas quando passou a brisa suave, ele, sabe, fechou o rosto com vergonha. Deus estava na brisa suave. Então, se você não procura a brisa suave, se você só vive no terremoto, no fogaréu, na brasa, você não vai se concentrar na oração, cara. E também, se você só vive em hiperestímulos, YouTube Shorts, TikTok, McDonald's, essas porcarias assim, você também não vai ter dopamina suficiente para rezar. E assim você vai estar se jogando numa aridez espiritual que conduz à tibieza, que enfim conduz à apostasia. Então, cada um faça o seu exame de consciência, eu já fiz o meu, e procura evitar todas essas origens, tá bom? E lembre de uma coisa,
A preguiça só é vencida com a prática da diligência. Você tem que enfiar isso na sua cabeça. Se você não trabalhar, se você não lutar, você não vai vencer. Pode até parecer óbvio, mas as coisas mais óbvias são aquelas que menos se enraizam na gente, porque a gente não dedica tempo para elas. Se a gente não lutar, a gente não vai vencer. Tira pelo menos 5 minutos para pensar nisso. Se você não lutar, você não vai vencer. Enfim, Deus abençoe vocês, tá? Tem que rezar agora. Recebam a graça de Jesus Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a intercessão da Virgem Maria leve todas as suas orações ao céu. Até mais.